na retina ou na órbita. Tudo isso pode ser, de maneira geral, resumido aí para câncer nos olhos. Então, quando a gente fala de pálpebra, a gente está falando de pele, né? Carcinomas basocelulares, espinocelulares, melanomas. Conjuntiva, a gente vai falar um pouquinho mais na aula de hoje, que é o carcinoma de conjuntiva. A úvea, que é o recheio do olho, né? São os melanomas. O mais comum é o melanoma primário intraocular. A gente também pode ter metástases, quer dizer, tumores que vêm de outras partes do corpo para o olho. Na retina, o retinoblastoma, que é aquele que afeta o bebezinho, e a órbita é o tecido entre o olho e o osso, né? E daí a gente pode ter linfomas, rabdomiossarcomas, gliomas ou meningiomas. Só algumas imagens para vocês entenderem. Essa é a retinografia colorida do olho esquerdo de um menininho de 13 anos de idade que tem um hemangioblastoma, quer dizer, tem um tumor benigno vascular da retina que está relacionada a von Hippel-Lindau, que é aquela doença genética que pode dar tumor de rim nesses garotos, né? Então, vocês veem aqui, em cima do nervo óptico, tem uma massa vascular na parte inferior também. Então, esse não é um câncer, é um tumor benigno, mas que pode custar a visão desse paciente. Aqui nessa imagem seguinte, a gente vê uma lesão cor de salmão, a gente vê uma lesão embaixo da conjuntiva, que é a chamada salmon patch, e esse é um linfoma que acomete os tecidos perioculares, né? Nesse caso aqui é um linfoma malte, para vocês que já passaram aí na hemato, é um linfoma que pode afetar as pálpebras, as conjuntivas, e nesse caso muitas vezes é o oftalmologista que faz o diagnóstico. Essa imagem aqui é meio estranha de ver, né? Você fala, Rubens, parece aqueles globos que a gente via nos filmes de Hollywood, que o cara sacode assim, fica cheio de coisinha flutuando dentro. Então, esse é um retinoblastoma, e essas bolinhas flutuando dentro do vítreo são as tais sementes vítreas, né? Que são os pequenos pedacinhos de tumor aí que ficam flutuando dentro do olho. E aqui, um menininho que tinha um retinoblastoma, foi nucleado, o olho foi removido para tentar salvar a vida da criança, mas sobrou tumor. Então, vocês veem esse quadro, que quando a gente olha assim, parece um quadro de celulite, né? Parece uma infecção da órbita, mas nesse caso era tumor que sobrou e já um caso avançado, de difícil tratamento. Eu estou aproveitando aqui para mostrar algumas imagens de doenças diferentes, para vocês entenderem tudo que um oncologista ocular, quer dizer, um oftalmologista que super especializou em oncologia, trata, né? Essa é uma moça de 18 anos de idade, essa é uma retinografia colorida do olho esquerdo, né? Vocês veem ali o nervo óptico, os vasos, e na região da mácula tem uma mancha amarela, né? Então, essa paciente tem um osteoma. Osteoma é a transformação da coroide normal em osso. Então, de novo, nesse caso não é um câncer, mas é um tumor que, se não tratado, pode afetar a visão dessa paciente, né? E aqui, outra fotografia, essa é uma montagem, então a gente pegou várias fotografias do fundo do olho, montou, fez uma fotografia maior para mostrar para vocês um tumor lá na parte superior da imagem. Então, vocês veem um hemangioblastoma, também é um paciente com von Hippel-Lindau, e vejam como os vasos que saem do disco óptico e vão lá para cima estão todos engurgitados, assim, os vasos estão gordos, né? Porque o tumor acaba sinalizando para o corpo que precisa de aporte sanguíneo e acabam aparecendo esses vasos mais espessos, né? E aqui, mais um caso, esse daqui é totalmente diferente dos outros que a gente viu, porque aqueles eram todos tumores primários, né? Quer dizer, tumores que apareceram no olho. Esse é um paciente que tinha um carcinoma de pulmão e teve metástase, quer dizer, células do tumor foram pela corrente sanguínea e chegaram na coroide. Então, a gente vê essas massas brancas no fundo do olho, que são tumores que acabam acometendo o olho desses pacientes. Então, uma parte do que a gente faz, às vezes, são tumores que não tiveram origem no olho, mas que acabam indo para os olhos, e é fundamental controlar esses tumores para o paciente manter uma visão boa e uma qualidade de vida boa, né? Então, o desafio que a gente tem no nosso grupo de oncologia ocular é o diagnóstico precoce de câncer ocular,
tratamento adequado, se possível pelo SUS, né? Muitos pacientes não têm acesso ao plano de saúde, não conseguem pagar pelo tratamento particular, evitando grandes deslocamentos, né? E, claro, tentando manter o custo sob controle. Então, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente usa que talvez sejam úteis. Vários de vocês que estão aqui ouvindo, imaginam falar, Rubens, a gente tem interesse em oftalmologia, mas não quero fazer oncologia ocular. Estava falando aí com o Otávio, ele gosta de retina, todo mundo gosta de catarata, muita gente gosta de plástico ocular, mas talvez as estratégias que a gente tem aqui sejam úteis também em outras áreas da oftalmologia para vocês no futuro, né? Então, uma estratégia que a gente tem chama Oncofone, é uma coisa bastante simples, é um número de WhatsApp que funciona para qualquer oftalmologista do Brasil inteiro, gratuito, a gente não responde mensagem de paciente. Para que serve isso? Oncologia ocular, os tumores dos olhos, são casos muito raros, né? Então, estima-se que um oftalmologista, na carreira inteira dele, ele vai fazer diagnóstico de um melanoma de coroide. Então, como é que você vai manter todos os oftalmologistas treinados e informados, né? É impossível. O cara vai ver um caso na carreira, quando chegar ao caso, ele vai ter dúvida. Então, esse número de WhatsApp funciona para isso. Todo oftalmologista que encontra um caso suspeito de câncer ocular, manda uma mensagem para a gente. Vocês veem aqui hoje, a gente tem 4 mensagens esperando para serem respondidas. Então, funciona super bem. A gente já tem agora, estamos publicando aí milhares de casos que a gente respondeu, funciona super bem. Vocês veem que é sem nenhum tipo de cerimônia, né? Vocês veem nessa imagem, todo dia a gente recebe aí várias mensagens, colegas do Brasil inteiro mandam e falam assim, Rubens, ou quem, nem sempre sou eu respondendo, mas fala, pessoal, é um caso de câncer? Daí a gente ajuda esses colegas, então é uma ferramenta muito útil, né? Tá aqui um videozinho, não sei se vai passar, que tá tudo funcionando meio estranho, mas se o vídeo estiver passando, vocês vão ver que um colega com um iPhone e uma lente consegue, de uma maneira muito barata, mandar um vídeo para a gente que mostra a lesão no fundo do olho, e qualquer especialista em câncer nos olhos consegue ver que isso é uma lesão benigna, que chama SHRP, é uma hipertrofia congênita do EPR, e a gente sabe, então, que não é um câncer e consegue ajudar à distância. Então, a gente está agora... O slide está em inglês, que eu acabei de mostrar isso no Congresso Mundial de Oncologia Ocular, que aconteceu há 2 semanas. A gente está reportando agora os 1.055 casos últimos que a gente respondeu pelo Oncofone. Então, vocês veem aí a maior parte de conjuntiva, alguns casos pediátricos. A maior parte dos casos que a gente recebe... Minha filha está latindo aqui. A maior parte do que a gente recebe são tumores de conjuntiva, malignos, em nossa opinião. 50% dos casos pediátricos a gente achou que eram retinoblastomas. Então, um sistema que é muito barato, funciona muito bem e ajuda oftalmologistas do Brasil inteiro. Também temos aí um canal de YouTube, onde as pessoas podem entrar e rever os diagnósticos mais frequentes, estudar as técnicas mais comuns para tratamento dos tumores. A gente também tem um programa de educação continuada aí, a gente dando aula em Araraquara, Sorocaba, e temos também um Instagram que não tem dancinhas bonitinhas, mas tem os temas mais frequentes em oncologia ocular. A gente tem aí mais de 10 mil seguidores e eu acho que é uma ferramenta bastante útil para os colegas oftalmologistas de todo o Brasil, tá? Na aula de hoje a gente vai falar de lesões conjuntivais e melanomas de coroide. Lesões conjuntivais porque elas são as mais frequentes, então vocês vão ver isso na oftalmologia, independente da área que vocês queiram trabalhar no futuro. Então, as lesões conjuntivais vêm em 2 tipos, as epiteliais e as melanocíticas. Então, aqui lembra da dermatologia, tá? Você vai na dermato, você tem os carcinomas, né, e espinocelular, basocelular, que são os tumores epiteliais, você tem os melanomas, que são as lesões melanocíticas, é mais ou menos assim que funciona na conjuntiva. Então, as lesões conjuntivais mais comuns são causadas pelo dano solar. Então, no nosso país tropical, né, quem mora mais perto do Equador toma mais sol na cabeça e no olho também. Os pacientes imunossuprimidos têm mais desses tumores, os pacientes que têm infecção pelo HPV, e também alguns pacientes raros com doenças genéticas, como xeroderma pigmentoso. Vou mostrar algumas fotos da patologia, que essa setinha azul mostra a divisão do epitélio normal à direita, do epitélio alterado à esquerda. Então, claro, nesse caso, patologia é fundamental.
outro slide lindo do professor Miguel Bournier, do Canadá. À direita é o epitélio saudável e à esquerda esse epitélio espessado, alterado, que já é um epitélio com uma doença pré-câncer, digamos assim. E aqui um carcinoma invasivo, que você já vê em elementos vasculares misturados aí no tumor, tá? Pô, Rubens, mas como é que é isso clinicamente? Então, a apresentação clínica é muito variada. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos. Vocês veem aqui uma diminuição da transparência da córnea, tá? Então, nesse caso, o paciente que tem uma displasia ou um pequeno carcinoma espinocelular, que começa na conjuntiva e cresce em cima da córnea, que é a parte transparente do olho, e aqui você vê uma doença ainda bastante inicial. Nesse slide você já vê uma alteração mais importante do epitélio, onde o epitélio saudável foi substituído pelo câncer, né? Então, nesse caso, o paciente já tem uma alteração da visão. Essa seria, digamos assim, a apresentação mais comum de livro. Então, você vê, é uma lesão no limbo, né? O limbo é a transição entre a conjuntiva e a córnea, uma lesão elevada. A gente descreve ela como meio gelatinosa, ela parece meio molinha, assim, e tem vasos nutridores, né? Quer dizer, você vê vasos grandes, engurgitados, chegando para nutrir o tumor. Então, essa é a foto clássica desse tipo de lesão, tá? E aqui outras fotos com apresentações diferentes, só para vocês entenderem como isso aparece. Claro que os tumores podem ser maiores, mais agressivos, isso principalmente acontece em pacientes idosos ou imunossuprimidos. Você já vem aqui um tumor que está afetando a conjuntiva bulbar, chegando até a córnea, mas também indo ali, a gente chama de fundo de saco, né? A região onde a conjuntiva inferior passa a revestir a pálpebra por dentro. E aqui vocês veem um grande carcinoma, que, claro, é uma doença muito avançada. Aqui também vocês veem alguns pacientes com essa doença em estágios muito mais avançados do que o ideal. Esses são alguns casos que a gente viu no Centro de Oncologia Ocular em Manaus, que é um centro que a gente manteve por muitos anos. E vocês veem, claro, pacientes com uma doença muito mais avançada do que a gente gostaria de fazer diagnóstico, né? Para tratar esses tumores, é fundamental a gente saber onde está a margem. Então, vocês veem num caso que nem esse, a margem parece ser muito clara, né? Você olha e fala, Rubens, acho que está ali, naquele vasinho vermelho. Mas, nesse caso, já dá muita dúvida onde termina o tumor e onde começa a conjuntiva normal, porque que nem na pele, você precisa dar uma margem de tecido normal para garantir que você tirou todo o tumor. Então, a gente usa um colírio que chama azul de toloidina. Vocês veem aqui que o azul cora as células de maior atividade mitótica, daí a gente consegue saber onde termina o tumor e, a partir daí, dá a nossa margem de segurança para conseguir retirar todo o tumor e, claro, curar o paciente, tá? Então, essa técnica cirúrgica foi batizada de no touch, quer dizer, não é uma técnica espiritual que você não encosta no paciente, mas a ideia é você não manipular o tumor diretamente, então por isso esse nome no touch. A gente vai lá, dá uma margem de segurança, usa álcool e um congelamento para tentar neutralizar alguma célula que escape do tumor, manda para a patologia e normalmente usando essa técnica a gente consegue baixar a recorrência para 4%. Se você só for lá e tirar o tumor, você pode ter recorrência em até 41% dos casos, então um resultado muito ruim. E essa técnica especial, então, que todo oncologista ocular acaba usando. Então, o que vocês veem nesse slide aqui, um tumor localizado no limbo, esbranquiçado, cheio de vaso nutridor, e a gente remove o tumor e precisa reconstruir a superfície do olho. E nesse caso, a gente usou membrana amniótica, quer dizer, quando vocês estão lá no seu estágio da obstetrícia e nasce o bebezinho, a mãe pode decidir doar a placenta, né, membrana amniótica. Claro que isso é levado para um laboratório, são feitas todas as sorologias, garante que é um tecido sem risco, né, para o paciente. Isso é preservado e utilizado em cirurgia oftalmológica em doenças que a gente precisa substituir a conjuntiva. Então, esse é um slide dos 3 patologistas que por muitos anos trabalharam conosco, o professor Miguel Bournier, a doutora Márcia Loen, o professor Moacir Rigueiro. O professor Miguel Bournier, que é o que está na esquerda aí na foto que vocês estão vendo, era professor aqui na Escola Paulista de Medicina,
mudou para os Estados Unidos, de lá foi para o Canadá, e é o professor mais importante da Universidade McGill, lá no Canadá, e ele trabalha muito próximo da gente. Então, isso foi o que a gente conversou de carcinoma. Então, o carcinoma, vocês viram, é uma doença que afeta a conjuntiva, a parte superficial dos olhos, né? O tumor mais comum a afetar os olhos dos adultos, o câncer mais comum a afetar os olhos dos adultos no Brasil. E agora a gente vai falar um pouquinho do melanoma, que afeta o olho por dentro. Então, o carcinoma é o mais comum por fora e o melanoma uveal mais comum por dentro. Então, ele pode afetar 3 partes da úvea, né? Vocês já tiveram essas aulas básicas. A úvea é a íris, o corpo ciliar e a coroide. Então, vocês veem nesse slide da esquerda o melanoma de íris. Na foto à direita em cima, o melanoma de corpo ciliar. Então, vocês viram que o melanoma foi crescendo e empurrou a íris, né? E a foto inferior à direita, um tumor de coroide, que é o mais comum. Os melanomas afetam a coroide em 85% das vezes, tá? Então, a variante benigna desse tumor é o nevus, que é a pinta benigna, né? Que nem você tem um nevus na pele, você pode ter um nevus na parte do fundo do olho. Nesse caso, a gente examina com oftalmoscopia indireta, percebe que tem uma pinta e faz um ultrassom. Eu vou mostrar para vocês. A imensa maior parte dos nevos de conjuntiva são planos, de coroide, são planos. Então, você examina o fundo do olho. Então, aqui, vamos lá. A fotografia do fundo do olho chama retinografia. Então, essa é uma retinografia colorida do olho esquerdo. A gente vê a bolinha ali, que é o nervo óptico, os vasos, que são essas linhas vermelhas, tudo que é laranjinha aí é a tal da retina, e aí embaixo, essa manchinha é a mácula, né? Como vocês sabem, a mácula é a região mais importante para a gente enxergar. E daí vocês veem uma mancha escura, e essa é o tal do nevus, quer dizer, uma pintinha que está embaixo da retina. Você fala, pô, Rubinho, mas como é que você sabe que está embaixo da retina? Porque você vê que o vaso passa por cima da pinta e o vaso não altera, né? não mergulha dentro da pinta. Então, a gente sabe que a pinta está mais profunda que a retina, onde estão os vasos, tá? Então, nevus de coroide é um amartoma benigno, provavelmente está próxima aí, presente em 4% da população, a imensa maior parte é plano e é um dos diagnósticos diferenciais e um dos fatores de risco para o paciente ter melanoma. Agora, uma entidade diferente, a gente falou da pinta, que é o nevus, agora a gente vai falar da melanocitose oculodermal. Então, isso é importante vocês saberem, porque vocês vão encontrar essa doença como oftalmologistas, quem fizer pediatria, quem fizer dermatologia, quem fizer cirurgia plástica, né? Então, a melanocitose oculodermal é o tal do nevus de Otta, que a gente aprende, né, com o nome, o epônimo, nevus de Otta. Então, uma hiperpigmentação congênita da episclera e da úvea, que pode também afetar a pele. Nesses casos, acaba gerando uma queixa grande estética aí para o paciente. É importante saber que quem tem essa melanocitose oculodermal tem um risco grande de ter glaucoma e tem um risco muito maior que a população normal de ter um melanoma no fundo do olho. Então, vocês estão vendo aqui um paciente, vocês veem que a pálpebra inferior dele é bastante pigmentada e a superfície do olho também. Mas esse pigmento não está na conjuntiva, ele está embaixo da conjuntiva, está na parede do olho, que chama esclera, né? Então, você vê o paciente olhando para baixo, muito pigmento. Pigmento também no palato, esses pacientes podem ter hiperpigmentação do palato também. Esse paciente já chegou com história de ter glaucoma, então ele já usava colírio para glaucoma, chegou com baixa de visão, a gente fez um ultrassom, mostrou que tinha um tumor dentro do olho dele e decidimos então fazer a cirurgia que chama enucleação para retirar o tumor. Então aqui vocês estão vendo uma foto do intraoperatório. Então, só para vocês entenderem, esses ganchinhos de metal estão embaixo do músculo e os cotonetes também estão embaixo do músculo. Esse é o músculo reto lateral, né? Então, o olho tem músculos como se fossem rédeas de cavalo que posicionam os olhos. Então, quando a gente faz a cirurgia para remover um olho muito doente, a gente secciona esses músculos. Aqui é só para vocês verem quanto pigmento tinha, né? O músculo normalmente tem uma cor de picanha, né? Aqui, nesse caso, vocês veem que o músculo está muito escuro, porque tem muito pigmento, né? E aqui, o olho removido e a macroscopia, quer dizer, aqui é uma secção, você vê que o olho
já, claro, aberto pelo patologista, o olho está cortado no meio, à direita vocês veem a córnea, vocês veem a íris do paciente, atrás da íris onde estaria o cristalino, né, onde a pessoa vai ter catarata, e toda essa gelatina dentro do olho é o vítreo, né? E daí vocês veem que na metade superior tem uma mancha preta, que é um câncer, que é o melanoma dicoroide, né? Daí atrás do olho, para a esquerda da fotografia que vocês estão vendo, tem o nervo óptico, e vocês veem muita pigmentação também ao redor do nervo óptico, que são as meninges. Então a gente entende aí onde tem essa hiperpigmentação e por isso esse paciente tem um risco de ter um melanoma. Essa é uma paciente querida nossa do ambulatório, ela tem de um lado melanostose oculi e do outro lado nevus flâmeus. Então, do lado da melanostose ela tem risco de ter glaucoma e melanoma, e do lado do nevus flâmeus ela tem, que está relacionado a Sturz-Weber, né? Ela tem um risco de ter um hemangioma, que é um tumor benigno, que também afeta o olho. Então, você vê duas doenças associadas a tumores malignos e benignos na mesma paciente, né? Então, essa paciente deu azar. Pô, Rubinho, então entendemos. Tem o nevo, que é a versão benigna desse tumor, a melanostose oculi é um fator de risco. E aí, quando a gente faz diagnóstico de melanoma? Então, de maneira geral, como eu disse, nevo sempre tem menos do que 1 milímetro de espessura. O melanoma tem mais do que 3 milímetros de espessura. E daí a pinta entre 1 e 3 milímetros, a gente tem regrinhas como tem na dermatologia, né? Quando vocês passaram lá da dermatologia, tem aquelas regrinhas A, B, C, D, E, para você ver a lesão na pele do paciente, e aquela regra nos ajuda a separar as lesões com pouco risco de ser melanoma das lesões com alto risco de ser melanoma, né? Então, a mesma coisa no olho. A gente estima que uma pinta normal tem um risco pequeno, uma pinta normal, né? Uma pinta sem fatores de risco tem um risco pequeno, estimado em 1 em 8.845, quer dizer, quase 1 para 9.000, é muito azar uma pessoa com uma pinta sem fatores de risco virar um melanoma, mas esses fatores de risco, que são um pouco específicos para vocês ainda na medicina, mas tamanho, a presença de sintomas, pigmento laranja, nos ajuda a identificar as pintas com risco maior. Estou aqui só para vocês verem, uma pintinha boazinha, e a gente vai agora falar do melanoma dicoroide. Você já vem aqui, é um melanoma pequeno. O que vocês conseguem ver nessa foto? Que o vaso está vindo e ele passa por cima, ele parece ter uma deflexão, ele dá uma subida na pinta. E vocês conseguem ver umas manchinhas laranja, que é um dos fatores de risco para o melanoma. Aqui a gente tem uma outra imagem. Esse é um melanoma que afeta a mácula desse paciente, né? Então vocês veem toda a parte do polo posterior tem um tumor, né? Aqui uma fotografia, uma pena que eu não estou conseguindo mostrar para vocês aqui na tela cheia, mas essas câmeras especiais são grandes angulares. Então, quando eu estava lá na medicina, vocês não tinham nascido ainda, em 97, a gente fazia fundo de olho na medicina com oftalmoscópio direto, que é uma coisa incrível, mas muito tosca. É aquela pequena haste, né, que tem uma luzinha em cima, você tem que chegar bem pertinho do paciente, é super legal, normalmente é aquele paciente alcoolizado, né, que teve politrauma, está lá no pronto-socorro, com um hálito super bom, você tem que chegar bem pertinho dele, e você consegue ver uma pequena área no fundo do olho, normalmente você está examinando para ver se tem edema de disco, né, se tem papiledema. Só que os equipamentos de oftalmologia melhoraram muito. Vocês já viram hoje na aula várias fotografias, e essa é uma fotografia especial, porque é uma grande angular. Vocês conseguem ver ali o disco óptico, os vasos, e vocês estão vendo que o tumor está na região periférica, né, do fundo do olho. Então, essas máquinas maravilhosas vieram para revolucionar a oftalmologia, porque a gente consegue documentar regiões do fundo do olho que antes era impossível. E essas máquinas fora do Brasil estão muito mais disponíveis, ainda é um aparelho caro, mas na Inglaterra, por exemplo, os optometristas, que são pessoas que fazem curso superior direto em oftalmologia, uma profissão que não existe no Brasil, têm essas máquinas, inclusive as óticas lá tem. Então o cara fala, você veio fazer óculos, vamos fazer de graça aí para você uma foto do fundo do olho. E com isso você acaba examinando o fundo do olho de muitos pacientes e achando lesões antes delas darem sintomas, né? Que seria uma coisa muito boa para nós médicos pegar essas lesões no começo. Então aqui uma outra fotografia, vocês veem aqui
um tumor na região nasal, né? A mácula desse paciente está normal. Então, aqui já responde a pergunta, você fala, pô, Rubens, mas o que o paciente que tem um melanoma no fundo do olho sente? Então, depende. Se a lesão está na mácula, o cara vai ter baixa de visão. Se a lesão está periférica, esse tumor vai crescer muito até dar sintoma, né? Então, infelizmente, às vezes a gente faz diagnóstico de lesões muito grandes, porque o paciente não passa em exame oftalmológico de rotina, quando passa também não são lesões fáceis de serem identificadas sem essas máquinas modernas, então a gente acaba fazendo diagnóstico de tumores muito maiores do que a gente gostaria. Olha que foto linda, para quem for fazer oftalmologia, então essa é uma foto grande angular, que mostra o polo posterior normal e a retina toda descolada. Estão vendo esses bolsões de retina? Então, esse é um tumor, um melanoma de coroide que causou um descolamento de retina. Por isso que o retinólogo, quando examina um caso desse e não acha uma rasgadura na retina, ele para e fala assim, pera. Por que a retina está descolada se não tem uma rasgadura, né? Normalmente, os descolamentos de retina são do tipo regmatogênico. O que quer dizer isso? O vítreo foi lá, puxou a retina, rasgou, daí o vítreo entra por baixo da retina e descola. Então, quando o especialista em retina examina uma retina descolada, ele tem que achar uma rasgadura. Senão, ele suspeita que pode ter um tumor ali embaixo, pede um ultrassom e faz diagnóstico do melanoma de coroide embaixo do descolamento de retina. Então, aqui uma outra foto. De novo, são fotos lindas, que espero que vocês estejam aproveitando, porque, como eu disse, os melanomas de coroide são muito raros. Se você não tiver numa residência com um departamento de oftalmologia gigantesco e que tem aí essa parte de oncologia ocular, são casos que você acaba não vendo durante a residência pela raridade deles, entendeu? Então, espero que vocês estejam aí aproveitando. E essa seria a foto clássica, né? Quer dizer, o melanoma de coroide é uma lesão subretiniana, você vê que o vasinho está passando ali por cima do tumor, pigmentada na maior parte das vezes, que não causa descolamento de retina nem hemorragia vítrea. Então, essa é a foto mais clássica, assim, para fazer diagnóstico do melanoma. Então, como a gente faz diagnóstico do melanoma? Ou lesões que já chegam com mais do que 3 milímetros, ou quando a gente documenta crescimento, e daí, claro, é um paciente que foi examinado, tinha uma lesão suspeita, o oftalmologista tirou uma foto, fez um ultrassom e documentou que cresceu. Então, para vocês terem aí uma noção de quão raro é, então esse tumor afeta de 2 a 5 pessoas por milhão por ano. Então é um tumor bastante raro, né? É o tumor maligno intraocular primário mais comum nos adultos. O nevus que a gente viu é a lesão boazinha desse tumor, e como a gente falou, a maior parte deles está na coroide, tá? Quadro clínico, vocês já sabem, depende da localização deles, então, nesse caso aqui, que o tumor, vocês veem o nervo óptico, esse tumor está bem na mácula. Então, esse paciente procurou o oftalmologista porque ele não estava enxergando, o oftalmologista dilatou a pupila, examinou o fundo do olho e achou o melanoma, tá bom? Exames complementares, vocês já tiveram várias aulas, eu soube que vocês tiveram uma aula de glaucoma, de MIGS aí semana passada, vocês viram as coisas maravilhosas que tem. Para a gente, disparado, o exame mais importante é a ultrassonografia ocular, tá? Eu vou mostrar alguns outros aqui só para vocês verem imagens bonitas, mas um médico experiente que examina o fundo do olho e faz uma ultrassonografia, faz diagnóstico em 97%, 98% das vezes, que é um número super adequado. Esse aqui é uma imagem de transiluminação. Então, o que é a transiluminação? Esse é um olho que foi enucleado, é um olho que estava muito doente, a gente tirou, mas estou mostrando para vocês como é a técnica. A gente ilumina com uma luz bem forte, através da córnea, da pupila do paciente, o olho fica todo iluminado e a gente vê a sombra do tumor por dentro. Então, vocês veem essa mancha preta, equivale a essa região aqui, claro, é um olho na patologia, né? Vocês veem que o olho está aberto no meio, e a gente vê um tumor aqui na coroide, que devia ser bem fininha, vocês veem como está espesso, e isso, então, aparece na transiluminação como essa sombra, tá? E daí a gente faz um ultrassom, o ultrassom vai mostrar o formato do tumor e a espessura, a gente conversou lá atrás, que maior do que 3 milímetros já deve ser tratado, então vocês veem aqui um ultrassom com uma lesão de 4,8 milímetros, que requer tratamento, tá? Então, o ultrassom é um exame relativamente barato, né? O aparelho não é muito barato, mas o exame em si
é barato, e o oftalmologista é um médico treinado para fazer ultrassom do olho, tá? Diferente das outras partes do corpo, né? Que a gente tem o radiologista que faz exames de ultrassom, o oftalmologista faz a residência de 3 anos, e alguns oftalmologistas fazem mais um ano de ultrassonografia para ficarem super craques aí nesse exame. O exame vai dar refletividade para a gente. O que é isso? O som bate e volta, aparece um gráfico no aparelho, então tem um pico de refletividade quando bate na retina, e daí dentro do tumor a refletividade é média a baixa. Isso ajuda a fazer diagnóstico, além do formato do tumor. O tumor vai crescendo e chega uma hora, ele fica em formato de cogumelo, não é o cogumelo shimeji shiitake que vocês estão acostumados a comer, é o cogumelo champignon lá do Mario Brothers, que a avó coloca no estrogonofe, e então o tumor vai crescendo e fica com formato de cogumelo. Isso nos ajuda muito no diagnóstico. Você fala, pô, Rubinho, você é velho mesmo, né? Porque tem tanto exame moderno, tomografia, PET-CT, ressonâncias, quer fazer ultrassom? Por incrível que pareça, o ultrassom é mais útil para o diagnóstico do melanoma de coroide do que uma ressonância ou uma tomo. Vocês veem uma imagem como essa, é linda de morrer, mas isso é uma hemorragia? Ou é uma metástase? Ou é um melanoma? Então, o ultrassom permite esse diagnóstico diferencial que na ressonância não é tão óbvio. Quais os fatores de risco para o melanoma? Então, primeiro, idade, acima dos 70 anos de idade. Segundo, raça, 150 vezes mais comum em loirinho, ruivo, de olho azul. Presença de névoa de coroide, que é uma lesão congênita, e presença de melanostose do óculo dermal, que também é uma lesão congênita. Então, vocês veem que nenhum desses fatores está relacionado a hábitos e vícios, né? Quer dizer, não está relacionado ao ultravioleta, não está relacionado a usar óculos sem filtro UV, não está relacionado ao cara ser fumante ou beber. Então, é uma doença que a gente consegue mudar pouco os fatores de risco, tá? Chegando aí na fase final da nossa aula, como é que a gente trata? Então, quando a gente faz o diagnóstico do melanoma de coroide, o que a gente faz é estadiar o doente. Então, a gente vai lá, pede uma tomografia de tórax, abdômen e pelve para ter certeza que não espalhou para o corpo. Vocês já são mais oncologistas do que eu, que estão na medicina, passando na clínica médica, na onco, vocês entendem que um câncer tem risco de gerar doença à distância, né, que é a metástase. Só que o curioso do olho é que o conteúdo do olho não tem vaso linfático. Né? Quando a gente vai lá, o cara está com conjuntivite viral e a gente palpa para ver se tem linfonodo, é porque a conjuntiva, a parte externa do olho, tem vaso linfático, mas o conteúdo no olho não. Então, o melanoma só sai do olho por via hematogênica. Então, ele entra no vaso, vai pelo sangue e para no fígado. Por quê? Porque Deus fez assim, a gente não sabe, tá? Então, no momento diagnóstico, a gente faz uma tomo do tórax, abdômen e pelve, garante que esse paciente não tem doença no resto do corpo. O fígado, como eu falei, é afetado em 100% dos casos metastáticos, depois vem o pulmão, mas o fígado é o principal órgão. E uma vez que a gente vê que não tem doença no resto do corpo, a gente trata o olho. Como? Basicamente com 2 tratamentos. O olho muito doente, cego, a gente remove ele inteiro. Isso chama cirurgia da enucleação. Eu vou mostrar aqui para vocês uma foto, vocês já viram nos slides antes. A gente remove o olho inteiro para controlar o tumor e salvar a vida desse paciente. Então, vocês veem aqui um tumor grande, que seria difícil ser controlado de outra maneira. E, claro, o nosso objetivo é pegar esse tumor quando ele está ainda dentro do olho. A gente não quer ter que fazer uma exanteração. Então, essa imagem que vocês estão vendo agora era um caso avançado de um carcinoma, não era um melanoma, mas só para vocês entenderem a diferença das técnicas cirúrgicas. E, nesse caso, a gente retirou os tecidos da órbita e retirou as pálpebras também. O que, infelizmente, é muito ruim para esse paciente, né? Acaba gerando um sofrimento muito grande. A gente quer evitar isso, a gente quer pegar os tumores em estágios iniciais para conseguir tratar esses doentes sem cirurgias mutilantes e, claro, na medida do possível, sem retirar o olho e mantendo boa visão, né? Então, isso daqui é o intraoperatório de uma cirurgia dessa, uma cirurgia muito agressiva, e a gente tem uma opção para evitar a retirada do olho. Então, você imagina, muitos desses pacientes chegam com visão normal ou tumores pequenos e, claro, a imensa maior parte dos pacientes não quer ter o olho removido. Então, o que a gente tem para fazer? Braquiterapia, que é a aplicação de alta dose de radiação no tumor. Eu vou mostrar para vocês como são as placas de braquiterapia, como ela é colocada. Então, são pequenas placas de ouro
onde são encaixadas sementes radioativas, é assim que a gente recebe a placa no centro cirúrgico, e essa placa é colocada por fora do olho, justaposta no tumor, tá? Então, essa aqui é uma fotografia do fundo do olho, vocês imaginam se o tumor é essa mancha escura, a placa está por trás do olho, seria essa bola, círculo amarelo que eu coloquei aí. Fala, pô, Rubinho, mas por que você faz isso? Não é mais fácil dar remédio na veia? Pois é, o melanoma não responde bem à quimioterapia, o melanoma ocular não responde bem à imunoterapia. Para a gente matar esse câncer, a gente tem que dar uma radiação em alta dose. Por isso que a gente não faz radioterapia de feixe externo, como a gente faz para outros tumores, né? Se a gente estiver tratando um linfoma, por exemplo, a gente dá 4 doses, 4 grays de dose de radiação. Para tratar um melanoma, a gente dá 85. Então, mais de 20 vezes a dose, e isso a gente só consegue através da bracterapia ocular. A gente faz um ultrassom no meio da cirurgia, para a cirurgia no meio, para fazer um ultrassom. Vocês veem aqui que imagem linda. Então, a frente do olho está do lado esquerdo da imagem de vocês, a gente vê esse calombo, que é o melanoma, e atrás essa sombra, que é a placa de bracterapia, que está bem colocada, a gente consegue ver que as margens estão cobertas e dessa maneira, então, o tumor consegue ser tratado, a gente salva a vida do doente, controlando o tumor, diminuindo o risco de se espalhar para outras partes do corpo e evitando a retirada do olho, que é o desejo aí de mais de 90% dos pacientes que têm essa doença. Então, chegando ao final da aula, bem-vindos à oftalmologia. Isso foi um gostinho da oncologia ocular, né? Uma subespecialidade que é relativamente rara. Em São Paulo, a gente tem isso na Escola Paulista de Medicina, temos isso na USP, temos na Santa Casa, né? Um fellow organizado com essa especialização. Tem outros estados do Brasil, nossos ex-fellows que estão trabalhando aí em quase todos os estados, mas é uma especialidade que tende a crescer, né? Nossa população está aumentando, a expectativa de vida também está aumentando, então a gente tende a ver um número cada vez maior de tumores oculares, e estou muito feliz de estar aqui hoje à noite com vocês, espero que vocês ainda estejam acordados, ouvindo, e estamos às ordens aí para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela aula, Dr. Rubens. Agora eu vou abrir aqui para perguntas, já adiantando para o senhor que foi dito por muitos dos nossos alunos que as imagens que o senhor selecionou foram incríveis, todo mundo gostou muito das suas imagens, elas ficaram muito didáticas e muito fáceis de visualizar o que o senhor estava explicando para a gente. Agora, falando mais sobre as perguntas, abrindo aqui com a pergunta do Luiz Gabriel, o Luiz perguntou: se tivéssemos acesso amplo à biópsia líquida, o senhor acredita que conseguiríamos antecipar a metástase hepática antes da detecção por imagem? Boa, Luiz, que pergunta boa. Esse é o nosso sonho, né? Tem alguns grupos pesquisando biópsia líquida, um dos grupos fortes que faz isso é a Julie Bournier, que é filha do professor Miguel Bournier lá no Canadá. Então, seria maravilhoso, né? Que nem a gente tem o PSA para identificar câncer de próstata, ter um exame de sangue que você conseguisse, primeiro, saber se aquilo é uma pinta ou melanoma. Já ia ajudar muito o Rubens. Segundo, se a gente tiver uma biópsia líquida, ou tem diferentes técnicas, né, que poderiam ser usadas a quantificar aí o DNA circulante de tumor ou algumas outras células, alguns outros marcadores biológicos, mas, talvez a gente conseguisse identificar grupos de pacientes que teriam benefício com um ou outro tratamento para tentar diminuir o risco de doença metastática. Isso ainda está sendo utilizado para pesquisa, tá? No Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, eles já pedem ctDNA, então, DNA circulante de melanoma, mas quando esses pacientes têm doença metastática, ainda não no estágio pré-metástase, ou quando a gente não sabe se é uma pinta ou melanoma. Mas acho que sim, acho que é o caminho, vai ser incrível quando isso melhorar, vai ser uma ferramenta super importante. Boa. Próxima pergunta. Em relação ao descolamento relacionado ao melanoma de coroide, se tiver fluido subretiniano, tem pior prognóstico, muda a conduta. Excelente pergunta.
muda o prognóstico visual, mas não o prognóstico oncológico. Então, o tumor pode soltar líquido. Quando você trata o tumor com bracterapia, às vezes o líquido diminui, às vezes o líquido aumenta, uma coisa que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Então, do ponto de vista de visão, Lohane, quanto mais líquido, como regra, especialmente estiver na mácula, né, piora a visão do paciente. Mas não é um fator prognóstico oncológico. A gente, às vezes, drena esse líquido, como regra, a gente só trata o tumor, espera, e o líquido acaba diminuindo. Mas a gente está com um caso agora de um paciente querido nosso que fez uma bracterapia. Um olho ele não enxerga, porque tem uma cicatriz desde menino por toxoplasmose, e o olho bom, ele teve um melanoma. Então, a gente tratou o melanoma, o líquido piorou, agora a gente está considerando fazer uma cirurgia de retina para drenar esse líquido, colocar a mácula de volta colada na parede do olho, mas daí para tentar melhorar o prognóstico visual dele. Mas sua pergunta, fiquei respondendo 5 horas e não respondi, não muda a conduta. Então, enucleação para tumores com olho cego, principalmente com olho doloroso, tumores muito grandes, ou claro, quando a bracterapia não está disponível. Mas como eu disse, 9 em cada 10 pacientes preferem a bracterapia, mesmo que a visão fique ruim, eles preferem não ter o olho removido. Aproveitando que o senhor está comentando sobre a bracterapia, outra pergunta da Lohane foi se em Belo Horizonte não tiver um serviço de bracterapia, qual que seria a indicação dependendo do tumor? Pergunta muito importante. Então, a gente tem bastante contato com o pessoal que faz oncologia ocular em BH, doutor Fábio, doutora Rafaela, doutora Cíntia é oncologista e trabalha muito com isso, ela não é oftalmologista, mas é oncologista. Infelizmente, bracterapia ocular hoje não está disponível no estado de Minas Gerais. Na verdade, só está disponível em São Paulo. Em São Paulo tem alguns hospitais que têm a placa com sementes de iodo, que é a placa mais moderna e teoricamente melhor, porque permite tratar lesões mais espessas. E tem no estado de São Paulo uma outra instituição que trata com a placa de rutênio, que trata lesões até 5 milímetros. E hoje, no Rio de Janeiro, na cidade de Rio de Janeiro, tem disponível essa placa de rutênio. Então, resumindo, do Brasil inteiro, a gente só tem placa de bracterapia no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, e pelo SUS, a gente tem só em Ribeirão Preto a placa de rutênio e no Hospital do Amor, Hospital do Câncer de Barretos, a semente de iodo. Então, vocês veem como é pouco disponível, né? No Brasil inteiro. Imagina um cara que tem uma doença dessa no Pará, ou no Amazonas, ou no Rio Grande do Sul, ele tem que se deslocar até São Paulo ou Rio de Janeiro para fazer um tratamento conservador. Então, sua pergunta é muito importante e meio cruel, né? Quer dizer, o cara que tem dinheiro vem para São Paulo, se trata, e a pessoa que não tem dinheiro tem o olho enucleado. A gente quer mudar essa realidade, né? É uma coisa muito cruel. Mas sim, você fala, Rubinho, se tiver num lugar onde não tem bracterapia, o paciente não tem acesso à enucleação, é a maneira de se tratar esse doente e basicamente salvar a vida dele, tá? Então a enucleação continua sendo uma das 2 importantes modalidades aí para tratar. O pessoal gostou bastante da questão da bracterapia e aí surgiu mais uma pergunta da Mariana. Qual que é a viabilidade? A porcentagem de cura vale o investimento? Futura doutora Mari. Então, pergunta importante. Então, como regra, os pacientes preferem não ter o olho removido, né? Então, Mari, no mundo perfeito, o cara vai, o plano paga, o paciente não tem desembolso, então vale o investimento, né? A gente faz esse tratamento em São Paulo no hospital que chama Albert Einstein, que é um hospital super bom, é um hospital que é considerado um dos melhores do Brasil. Não é um hospital barato e é um hospital que tem pouco acesso aos planos de saúde. Hoje em dia tem uma coisa que o plano de saúde fala assim, vou ser seu plano de saúde, mas você não tem direito aos hospitais, entre aspas, mais caros, que são o Sírio-Libanês e o Einstein. E então, realmente o acesso não é muito fácil, né? A porcentagem de cura vale o investimento? A resposta é sim, porque a enucleação controla os tumores em 100% dos casos. Você tirou o olho, 100% de controle local. O paciente continua tendo risco de ter metástase, como o
Paciente que tem um câncer de próstata, você vai lá, remove toda a próstata, esse cara pode ter metástase daqui a 5 anos, né? É a teoria da célula maligna circulante. Algumas células já escaparam do tumor, tanto da próstata, da mama ou do olho, antes do tratamento. Então, retirada do olho, 100% de controle. Bracterapia bem feita, 97%, 98% de controle. Então, quando o paciente fala, opa, vou evitar a retirada do meu olho para ter um controle de quase 100%, isso é interessante para a imensa maior parte dos pacientes. Então, eu acho que vale a bracterapia e se vale investimento é muito pessoal, né? Normalmente as pessoas se organizam, alguns são multimilionários e falam, hahaha, que tratamento barato eu vou fazer. Não é o caso da imensa maior parte dos nossos pacientes, mas o cara se organiza. A gente tem paciente que fez vaquinha, tem paciente que acaba pagando e depois entra com um processo aí contra o plano de saúde, que muitas vezes ressarce. Mas então é uma decisão muito pessoal, mas o que os pacientes me contam, a gente acabou de publicar os últimos 204 casos que a gente tratou com bracterapia. E a gente acompanha esses pacientes. Os pacientes normalmente falam, doutor, mesmo que eu não tenha visão nesse olho, eu estou feliz de ter o olho aqui e não ter removido. Então, os pacientes, como regra, ficam muito felizes com a bracterapia. Agora, eu vou fazer uma pergunta pessoal minha, na verdade. A gente conversou um pouco antes da aula sobre visões futuras dentro da oftalmologia. E aí, pensando nisso, na sua opinião, eu queria saber qual que seria a principal limitação atual do tratamento local do melanoma uveal. E, além disso, qual que seria a terapia emergente, por exemplo, a gene therapy ou vírus oncolíticos, que você acredita que vai mudar como que a gente vê o tratamento e o melanoma no geral nos próximos anos? Boa. Então, limitação atual não é tanto no tratamento local, mas é na doença metastática. Eu não tenho nada para fazer para diminuir o risco da doença metastática, eu só consigo tratar o tumor no olho. Eu trato assim que possível, vamos dizer que a partir do momento que eu tratei, eu parei o risco de metástase. Eu não zerei, mas eu impedi que o risco continue crescendo, tá? Você fala, pô, Rubinho, mas não tem mais nada? Dá um remédio na veia, uma reza, não tem nada a fazer. Então isso é muito frustrante, né? Você trata o paciente e fica torcendo para ele não ter nada, e alguns pacientes terão. Então, isso é uma coisa muito frustrante. E daí, quando vem a metástase, os remédios que a gente tem ainda deixam a desejar. Até o ano passado, não tinha nenhum remédio aprovado para melanoma metastático. Agora foi aprovado um remédio que chama Tebentafusp, é o primeiro remédio específico desenvolvido para o melanoma dicoroide que espalhou para o resto do corpo. É um grande avanço, ainda não é uma droga maravilhosa, mas já é um grande avanço, e outros remédios estão sendo estudados, tá? Então, o mais frustrante para a gente, você fala, Rubinho, mas não é frustrante tratar o paciente e perder um pouco de visão? Sim, a gente está melhorando nisso, a visão cada vez, a gente consegue poupar mais visão, mas muito pior é não ter nada para oferecer para diminuir o risco do câncer espalhar pelo corpo, e quando espalha, não ter boas drogas. O que é o futuro? Não sei, podemos fazer um bolão aqui de aposta para o futuro. Eu acho que essas biópsias líquidas vão melhorar muito. E, claro, a gente torce para ter drogas que tratem a doença metastática, e já tem algumas drogas, a gente viu, ainda não está disponível comercialmente, mas já tem um remédio que você dá na veia do paciente e encolhe o tumor dentro do olho. Então, é uma droga que talvez no futuro seja utilizada para tratar o tumor no olho, talvez associado à bracterapia, talvez substituindo a bracterapia, a gente ainda não sabe. São estudos clínicos, mas coisas super bacanas aí que estão acontecendo. Esse estudo que o senhor comentou, você teria o link para disponibilizar para a gente, ou o nome da medicação? Não, mas tem um cara que trabalha para mim que chama ChatGPT. Depois eu mando ele pegar e mando para vocês o link. O que a gente tem são os papers publicados desse clinical trial, é uma coisa super nova, é um desses remédios com nome horrível, mas ainda não está disponível comercialmente, né? É tudo pesquisa, mas se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Fechou. Acho que todo mundo vai ter um pouquinho de interesse em ler. Eu, particularmente, eu vou ter bastante. Queria agradecer em nome da Blau a participação do senhor na aula de hoje. Se o senhor quiser fazer mais alguma ressalva, falar alguma coisa a mais aqui para a gente fica imensamente disponível, né, para ouvir e interessado. Mas se não tiver mais nada, a gente só queria agradecer a presença do senhor, a disponibilização do seu tempo
e também pela excelente aula que o doutor deu aqui para a gente. O pessoal está elogiando muito aqui nos comentários, pessoal bem interessado, na verdade, na área, que é uma coisa que a gente não tem muito durante a graduação, né, que é a questão da oncologia e principalmente ocular. Então, acho que todo mundo aqui que está interessado na oftalmologia tem um pouco mais de interesse. Então, acho que a sua aula foi de suma importância aqui para a gente, para entender um pouco mais da especialidade num ramo mais universal, por assim dizer, né? Então, em nome da Obrigado. associação, agradecer. Obrigado, Otávio, pelo convite. Fiquei muito feliz. Pena que a gente não conseguiu colocar tudo. Na próxima vez que a gente fizer, vamos fazer presencial com uma TV de 55 polegadas, para vocês conseguirem ver minhas fotos melhor. O Bruno adorou a retina descolada. Fiquei muito feliz, Bruno. Já vi que tem uns caras aqui que estão sendo pagos pelo professor Burnier para elogiar. Fico feliz que o Luiz conheça o professor Burnier. Ele realmente é uma lenda da oftalmologia. Vocês que tiverem oportunidade, eu sei que o Canadá é longe, que dói, caro, mas quem tiver a oportunidade de fazer lá, passar uma semana com o professor Burnier, ele é um dos melhores e mais queridos professores de oftalmologia no mundo e é um doce de coco. Então, acho que é uma oportunidade legal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. O que vocês precisarem, a Lohane aí é amiga do Fabinho, manda um beijo para o Fábio Nogueira. O que vocês precisarem, o Oncofone também está às ordens para vocês, tá? Quer dizer, óbvio que a gente não responde pergunta de paciente, porque a gente não quer criar conflito com o colega achando que a gente está fazendo consulta à distância. É um serviço que serve para qualquer aluno de medicina, para qualquer médico, para qualquer residente. Se vocês tiverem um caso de suspeita, manda para a gente responde com todo carinho. Vi que a Lohane ficou com o Miguel Materin, um argentino, longe de ser um cara perfeito, mas ninguém é perfeito, né, Lohane? O Miguel Materin é um amigo querido. Obrigado pelo convite de vocês, e daí espero que vocês me mantenham informado aí da carreira de vocês na oftalmologia, quando vocês forem prestar prova, quando vocês entrarem, vem passar um tempinho com a gente na clínica aqui em São Paulo, que é um mundo totalmente diferente. A clínica está de portas abertas para vocês. Obrigado pelo convite, Otávio. Muito obrigado, viu, doutor Rubens? Boa noite. Boa noite.